porque Aquário está com Plutão, e Plutão agora está retrógrado, tá? Vamos falar desse Plutão retrógrado. Vamos lá. Plutão retrógrado é o seguinte, uma revisão profunda das estruturas sociais, tá? Ele está retrógrado em Aquário. Então, vocês viram, quando ele entrou em Aquário, grandes modificações começaram, né? Então, a gente teve guerra, a gente teve problemas com várias questões sociais, né? Então, isso aí desde 6 de maio, tá? O Plutão começou a ficar retrógrado e ele é o planeta da transformação, né? E do poder. E ele estando retrógrado em Aquário, ele está 5 graus. Esse movimento convida a gente para uma reflexão e uma revisão profunda nas nossas estruturas sociais. No âmbito pessoal, acho que não, né? Mas no âmbito coletivo. E a forma como a gente se relaciona com a tecnologia, isso é para todo mundo, né? E como a gente se relaciona com a comunidade, para todo mundo. Para desmantelar o que não serve mais ao bem maior, sim. O que precisa ser transformado na sua vida coletiva? Quem são seus amigos, Aquário? E Plutão retrógrado em Aquário, como é que vai afetar o Aquário mesmo, né? Então, como vai pegar teu Sol, teu eu, vai ter uma transformação profunda do seu eu, da sua forma de agir. Pode ter uma mudança na vida, pode ter uma mudança no corpo, pode disparar alguma coisa que você estava guardando há muito tempo. Aí você se adapta para a sua vida, né, Aquário? Porque também vai depender de onde você tem o Sol, em que casa você tem o Sol. Né? Aí tem que saber pelo mapa natal. O Leão vai afetar de que maneira, né? Para variar, o Leão está sempre se ferrando. Uma oposição, né, de casa 7. Olha que legal. Então, quem tem Sol na casa 7 está com Plutão em oposição a esse Sol, principalmente o primeiro decanato. Crises, transformações em relacionamentos, e o poder, assim, com relação às parcerias também, é definido, né? Se prepara para grandes transformações, desde como pega o Sol e pega a saúde, a vitalidade, pode te dar, assim, algum tipo de doença, algum tipo de mudança no corpo. Às vezes pode ser favorável, às vezes não. Mas, basicamente, é a vez de Leão Aquário nessa época de Plutão. Quando ele está retrógrado, é como assim se ele não tivesse atropelado a gente suficiente, que Plutão atropela, e ele volta para te atropelar de novo, né? Depois ele volta e passa na frente de novo. Então, retrogradação é terrível, é para você aprender mesmo. E principalmente esses transpessoais, esses lentos, eles fazem questão de você aprender a história. Para Touro, né, tem uma pressão por mudança na carreira, uma reestruturação profissional, porque pega a casa 10, de uma certa maneira, né? Então, Urano vai fazer quadratura, Plutão está fazendo quadratura com a sua carreira. Então, os taurinos estão desesperados. Pensa. Touro gosta muito de estabilidade, né? E segurança, né? Via de regra, porque vai depender das outras posições que você tem no mapa. Mas essa pressão de Plutão em cima do seu Sol, fazendo quadratura, que é um aspecto ruim porque pede mudança, né? Ruim porque não é que pede, ele obriga, né? E tudo que passa por Plutão não volta a ser igual era. Então, e como ele é lento, ele fica ali macetando. Então, é uma coisa que o Touro não quer ver relacionada ao trabalho e que vai ter que olhar, né? Vai ter que olhar. Se já não olhou nesses últimos 7 anos de Urano ali em cima do seu signo, né, Touro? Já mudou bastante coisa na sua vida. Mas agora, a quadratura de Plutão é para, né, ajudar bastante esse seu jeito tranquilo
sair da casinha, vai surtar, né? Um monte de taurino vai surtar, ficar doente. Tem muita reestruturação, né? E é aquela história, não dá para você reestruturar sem mudar as coisas. E mudança não é uma palavra de touro, né? Escorpião. Aí Escorpião está fazendo uma quadratura de casa 4, tá? Aí é família, né? Transformações profundas no lar, nas raízes e questões familiares que vêm à tona. Então, olha lá, olha só. Escorpião, ele está em quadratura, né? Plutão está em quadratura com a questão familiar, né? Plutão aqui, Escorpião aqui, e vai estar fazendo uma quadratura com o Escorpião já desde 5 de maio, né? E apesar de Escorpião não ligar muito para mudança, ele até gosta, né? Se for mudança que ele vai ver que ele vai ter mais poder ou vai ter mais domínio ou que essa mudança traz mais verdade para ele muda na boa, né? E se tem um signo que lida muito bem com finitude, com o fim das coisas, é Escorpião, né? Escorpião sabe dos fins das coisas, entende o fim das coisas, está acostumado e tem um certo apreço até por essas mudanças na vida, porque ele entende facilmente isso, né? Vamos lá. Agora, Libra, os Gêmeos, com Plutão retrógrado, expansão de consciência e novos ideais. Isso quer dizer muita coisa, né? Uma nova visão de mundo, mega genérico, mas é uma leitura ampla, né, e geral, e genérica, para todos os geminianos. Então, basicamente, todos vão ser afetados com esse Plutão retrógrado, mas de uma forma, como eu te falei, boa, porque Plutão vai te trazer um certo poder, não só para Gêmeos, né, como para Libra, uma definição na área de não só poder, mas na área que você precisa transformar. Então, a coisa vai ficar mais clara, a sua identidade vai ficar mais clara, as suas mudanças que precisam ser feitas vão ficar mais claras. Você precisa prestar atenção nisso. Não é que Gêmeos não presta atenção, mas é que às vezes ele deixa passar batido, achando que não tem importância. Então, não é assim, tá? Então, pede uma baita de uma atenção, tá? Gêmeos não tem muito uma só visão de mundo, né? Gêmeos tem várias visões de mundo. Mas, assim, expandir a consciência também não é uma coisa que Gêmeos curte, tá? Então, Plutão pede essa expansão, essa profundidade que talvez você não esteja a fim de buscar, ter, acessar, tá bom? Libra, com o trígono no seu Sol, Plutão retrógrado pode trazer romances intensos, poder criativo, pode trazer um outro filho, pode trazer paixões transformadoras, né? E, assim, tem muita coisa acontecendo com Plutão, Aquário, ajudando esses signos de ar, que é Gêmeos e Libra, né? Então, ele pede mudança para Aquário, consciência para Gêmeos, e vai trazer paixões para Libra. Ou aumenta sua criatividade, porém, pede uma transformação aí, né? A retrogradação em Aquário, né, que é um signo ligado a grupos, né, do coletivo, né, de direito coletivo, da coletividade, de todo mundo, né, que é assim como o leão é mais para ele, o aquário é para os outros, né, o aquário é vamos aí todo mundo, né. Então, este signo, que é aquário, ligado a grupos e direitos coletivos, ele reflete a revisão e os desafios enfrentados pelas questões, por exemplo, LGBTQIA+, chamado para a luta e redefinição de direitos e liberdades sociais. Isso vai ficar bastante intenso daqui para frente, porque Plutão pede uma reestruturação da sociedade de uma forma mais ampla, mais
majoritária, porque a gente sabe que a sociedade é feita de indivíduos, mas se a maioria ajudar nesse pensamento mais humanitário, mais pelo outro, bastando ter um pouco mais de respeito, né? Isso já ajuda bastante, né? E esses desafios que são enfrentados por essas questões aí, né? Eles tendem a dar mais certo, tá? E essas mudanças, Plutão nunca traz mudança para depois desmudar, né? Plutão sempre traz mudança que vai acontecer de fato e vai ficar. Então, eu acho que é uma boa, né? É uma ótima época para esse grupo, né? Dos direitos aí LGBTQIA+, tá? É um desafio, muito desafio, né? Mas quando não foi, né? Bom, agora nós vamos falar de um alerta de Netuno em Áries, tá? Netuno em Áries vai ficar muito tempo aí, uns 12 anos. E ele vai dissolver o velho hábito, velho tudo, né, para um novo propósito espiritual. Lembra que Netuno entrou com Saturno junto em Áries, no grau 0 de Áries entraram juntos, então isso é muito simbólico, né? Porque Netuno é o planeta da espiritualidade, da ilusão, da dissolução, né? E ele ainda está no grau 0. Esse trânsito, embora ele esteja sutil como uma infiltração, que quando você vai ver, já levou metade da terra debaixo da sua casa. Então, é melhor prestar atenção. Esse trânsito marca o início de um ciclo de dissolução de tudo, de muita coisa, de velhas formas de pensar, porque começou um ciclo novo. E tudo que é novo tem que ser melhor, né, pelo coletivo, né? Esses planetas transpessoais, que são depois de Saturno, Plutão e Plutão, eles falam de coletividade. Né? Então, você vê, Plutão já está retrógrado, Netuno entrou em Áries agora, então isso é um outro símbolo muito forte, né? De iniciativa, individualidade, e a energia de Áries, que é de iniciativa, de individualidade, ela encontra a energia etérea de Netuno e convida a gente para agir com mais intuição, buscar um caminho mais espiritualizado em nossas ações. O que você precisa dissolver para iniciar um novo ciclo? O que você precisa jogar fora? Você vê, Urano está pedindo para você jogar fora. Netuno em Áries está pedindo para você jogar fora, cara. Faz uma limpeza aí nesse porão, joga o que não te serve mais fora. Presta atenção no que você vai jogar, porque às vezes o ímpeto de jogar as coisas fora pode ser que você joga coisa que ainda tem significado para você. Urano e Netuno não pedem isso, né? Pedem que você seja verdadeiro com você. E essa questão da espiritualização tem a ver com o coletivo, tem a ver com seguir princípios mais amorosos, mais conscientes, né? Então, esse Netuno em Áries, ele pode te afetar em que casa? Então, Áries, ele vai afetar justamente a casa 1, que é o Sol, né? Então, Netuno e Saturno entraram juntos no seu Sol, entraram com os dois pés no teu Sol, Áries. Então, assim, Áries está, assim, num momento bem difícil, né? Várias mudanças importantes na vida, uma jornada nova, né? Uma jornada mais espiritual, para você trazer esse lado espiritual mais para as suas atitudes, que é Saturno, mais para a Terra, que é Saturno. Fazer a coisa funcionar nesse lado. Então, não é só, basicamente, você se espiritualizar sem ter alguma coisa que favoreça o seu mundo, suas atitudes, que as pessoas percebam também. Né? Não adianta você ficar... Bem que se você se melhorar, Ares, você já vai melhorar muita coisa na sociedade. Libra, ele vai estar em oposição. Então, olha, Saturno entrou em Áries, Netuno entrou em Áries, e essa oposição a Libra
tem a ver com os desafios, né? Em ver a realidade do outro, né, Libra? Engraçado que Libra é sempre o barato dele é o outro. Libra tende a idealizar muito os relacionamentos com família, com pai e mãe, com relacionamento. Libra tem um certo óculos cor-de-rosa para os relacionamentos, né? E Libra gosta do relacionamento, né? Ele não gosta da pessoa, ele gosta do relacionamento. O grande barato dele é outro, porque propicia a ele um relacionamento, uma troca de ideias, que Libra a gente não pode esquecer que é um signo do ar, né? Mental, e também não pode esquecer que Libra foge de confronto, a não ser que ele tenha um ascendente meio difícil, aí ele busca, né? Ele caça, né? Confronto. Mas ver a realidade nos outros é um desafio bastante difícil para Áries, porque esse Saturno vai estar em oposição a você, Libriano, e vai estar junto com o Netuno. Então, o que você precisa dissolver na tua idealização do outro, tá? Câncer, tá? Vai estar fazendo uma quadratura com o teu Sol. Então, vai ter A gente não tem um minuto de paz, né? A quadratura está pegando outro planeta, então não adianta, catar a mochila e ir embora, né? Essa quadratura de casa 10, ela traz aí uma confusão, idealismo da carreira, aonde você vai ter que buscar clareza nos seus objetivos profissionais, tá? Quadratura de Saturno com um câncer, assim, no mapa pessoal, a gente tem que olhar que casa pega para você, tá? É uma época boa? Péssima. Péssima, é quadratura com o teu Sol, assim como para Capricórnio, né? Então, Capricórnio, que acabou de sair de Plutão, em Capricórnio, né? Acabou não, né? Saiu depois da pandemia. Teve grandes transformações, né? Com Plutão em Capricórnio. Então, agora ele tem aí um Netuno em quadratura com ele, né? Junto com Saturno, né? Tem aí uma necessidade, Capricórnio, de uma cura emocional, tá? E questões familiares também pode vir à tona e pode pedir mais compaixão, né? O Capricórnio não tem muita dó das pessoas, porque é regido por Saturno. Então, ele tem aí uma mente mais focada na realidade. Ele não vê dificuldade para ele subir uma montanha e começar um projeto novo, mas ele usa essa mesma regra para os outros, né? E esse é o grande mal, né? Porque ele cobra dos outros a mesma crueza, né? Essa crudeza de Saturno, vamos dizer, essa secura, né? Em todos os relacionamentos dele, né? Se eu faço, por que você não faz? E não é bem assim que a coisa acontece, principalmente com câncer. Se você é um Capricórnio que se relaciona com câncer, nem adianta você achar que câncer vai ter a vibe sua de catar as coisas e ir lá e fazer. Câncer primeiro precisa elaborar as coisas dentro dele, fazer todo um plano mental. Primeiro passa pelo coração, ele vê se ele gosta. Se ele não gosta, daí ele volta para ver o que ele vai gostar. Então, não é como você, Capricórnio, que fala, vamos fazer, vamos fazer. Tá? Então, essa necessidade de compaixão fala justamente dessa balança que Câncer e Capricórnio tem que ter, porque esse é o nosso eixo família-carreira, né? E você vê, Netuno e Saturno estão em quadratura com esse eixo de vocês aí, de Câncer e de Capricórnio, tá? Então é isso, né? Esse trânsito da semana tem o foco em Gêmeos, né? Com as novas energias, né? Uma forte energia geminiana em Mercúrio, Vênus e Sol ingressando nesse signo, você tem que se armar para aprender, trocar ideia. O negócio de Gêmeos é trocar ideia, né? E curioso também, muito curioso, né? E vontade de explorar novos conhecimentos, né? Se conectar com pessoas, muito curioso, né? Aprender algo novo, expressar suas ideias, tá?
Então, ó, Marte, quadratura Plutão, momento de intensa energia para transformação e superação de desafio. Vamos ver o que temos mais. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço, até mais.